O Hospital Municipal de São Raimundo foi desativado há mais de 20 anos, depois de um misterioso incêndio no segundo andar. Diziam que o fogo começou sozinho, na ala 6, uma ala psiquiátrica que nunca deveria ter sido reaberta. Mas ninguém fala sobre isso. Pelo menos, não oficialmente. A história que eu vou te contar veio de um enfermeiro chamado Elias, que trabalhou lá por 2 anos, sem nunca saber da existência da ala 6. Até o dia em que recebeu uma ligação de lá. O relógio da parede piscava 2h17 da manhã quando o telefone da recepção tocou. Elias, sentado atrás do balcão com uma xícara de café frio nas mãos, estremeceu. O toque seco e agudo quebrou o silêncio espesso da madrugada como uma navalha atravessando carne. Ele estava sozinho naquela ala, como sempre nas madrugadas longas do Hospital Municipal de São Raimundo. Mas não era a linha externa. O visor do telefone mostrava algo que fez o sangue em suas veias gelar, ainda que ele não soubesse o porquê. Ala 6, quarto 609. Franziu a testa. Não existia ala 6 naquele hospital. Ou, pelo menos, nunca ninguém falará sobre ela. Nem nos treinamentos, nem nas conversas de bastidores entre enfermeiros, nem nos boatos maliciosos que circulavam no refeitório. Era como se aquele nome tivesse sido arrancado da memória coletiva do lugar. Mesmo assim, a chamada seguia insistente, vibrando no ar pesado da madrugada como um sussurro que se recusa a desaparecer. Ele olhou ao redor. Nenhuma alma viva nos corredores. Nem mesmo os velhos ruídos da estrutura metálica do prédio pareciam se manifestar. Tudo, silencioso demais. Com a garganta seca, atendeu. Alô? Por um momento, só se ouviu o chiado da linha. Então, uma voz. Baixa, arrastada, quase infantil, mas com um peso antigo em cada sílaba. Ele acordou. O clique do desligar veio em seguida, como um estalo seco nos ouvidos. Elias ficou parado, encarando o aparelho como se ele pudesse dar mais alguma resposta. O silêncio ao redor, de repente, parecia hostil. O corredor mal iluminado, os monitores cardíacos apitando longe, o sutil aroma de desinfetante misturado ao suor e à velhice, tudo parecia mais denso. Mais vivo. Como se o hospital estivesse segurando a respiração junto com ele. Guardou o telefone no gancho lentamente, tentando convencer a si mesmo de que fora apenas um trote, um erro no sistema, um mal-entendido qualquer. Mas seu corpo dizia o contrário. O coração batia mais rápido. A palma da mão estava úmida. E, no fundo da mente, uma sensação rastejava devagar, como um dedo gelado em sua nuca. A ala 6 existia. Ele só ainda não sabia o preço de tentar encontrá-la. O nome ala 6 não saía da cabeça de Elias. Sentado em um canto da enfermaria, com a luz fraca do corredor projetando sombras móveis pelo piso de vinil gasto, ele revisava mentalmente cada mapa do hospital que já tinha visto. Nenhum mencionava aquela ala. Nenhum corredor, nenhuma planta baixa, nenhum registro. Mas ele sabia o que ouviu. E a voz ainda parecia reverberar em sua mente, como se estivesse ali, em algum canto escuro do hospital, repetindo a frase indefinidamente. Ele acordou. Foi quando chamou Dona Célia, uma das enfermeiras mais antigas da casa. Ela já estava aposentada, mas às vezes aparecia à noite, quando o sono não vinha e a solidão a incomodava mais que os fantasmas do passado. Ala 6? Repetiu, com os olhos arregalando-se levemente. Menino, quem te falou esse nome? Uma ligação, respondeu Elias, a voz quase falhando. Da recepção. Quarto 609. Por um instante, Célia não disse nada. Apenas olhou para ele como se avaliasse se valia a pena dizer o que sabia. Então suspirou fundo, cansada, como quem abre uma ferida antiga. Existiu, sim. Até 1998. Psiquiatria. Casos graves. Gente quebrada. Por dentro e por fora. Mas, depois daquilo, ninguém mais falou dela. Depois do incêndio, depois das mortes, sussurrou ela. E do silêncio. Elias não respondeu. Só assentiu. Era o bastante.
O suficiente para fazer o medo se transformar em necessidade. Mais tarde, andando sozinho pelos corredores do térreo, algo chamou sua atenção. Uma porta antiga, coberta por um armário velho, meio encostada atrás de um bebedouro. Ninguém mexia naquilo há anos, ao que parecia. Mas naquela noite, estava entreaberta. Como se tivesse sido usada. Ou como se esperasse por alguém. Se aproximou, o crachá tremendo nas mãos suadas. Empurrou o armário devagar, tentando não fazer barulho, embora soubesse que naquele trecho do hospital, o silêncio era uma ilusão. Ele sentia que algo ouvia tudo. A porta rangia como se protestasse contra a abertura. O corredor do outro lado era escuro, coberto por mofo e poeira suspensa no ar, que dançava sob a luz fraca de uma lâmpada fluorescente piscando ao fundo. Havia um cheiro forte. Um misto de desinfetante envelhecido com ferrugem, como se o tempo ali tivesse se coagulado. Mas havia também algo mais. Um odor denso, nauseante, podre, como carne esquecida em paredes úmidas. Elias deu um passo. Depois outro. As paredes estavam marcadas por mãos, algumas infantis, outras grandes demais. E nas portas dos quartos, portas antigas, de madeira, carcomidas pela umidade, havia placas apagadas com números quase ilegíveis. Mas uma delas ainda estava clara. 609. Ele parou diante dela. O coração batia com força, mas não de forma rápida. Era um som ritmado, lento, como um tambor cerimonial prestes a anunciar algo antigo. A maçaneta estava fria, mas girou com facilidade. Ao empurrar a porta, sentiu o peso do ar mudar. Como se algo ali dentro reconhecesse sua presença. Como se soubesse seu nome. E o estivesse esperando. O quarto 609 estava intacto. Como se nunca tivesse sido abandonado. Uma luz tênue vinha do monitor cardíaco ao lado da cama. Ligado. Os cabos repousavam soltos sobre os lençóis, que estavam limpos, esticados, como se alguém tivesse acabado de se levantar dali. Elias hesitou na porta. O ar era mais denso ali dentro. Cada respiração parecia arranhar sua garganta, como se inalasse partículas de algo vivo e antigo. O som do monitor pulsava com regularidade. Mas não havia paciente. Nenhum corpo. Nenhum movimento. Mesmo assim, o quarto parecia habitado. Do lado da cama, sobre a mesinha de cabeceira, havia uma pasta. Amarelada. Gasta nas bordas. Mas com o nome impresso com nitidez assustadora. José Augusto. Admissão. 1987. Alta. Nunca. Elias engoliu em seco. A pasta tremia levemente em suas mãos enquanto ele a abria. As primeiras páginas eram relatórios clínicos, escritos à mão, em letras nervosas, com rasuras e frases incompletas. Termos técnicos se misturavam com frases quase poéticas, quase proféticas. Asterisco paciente relata a presença de mortos caminhando pelos corredores durante a madrugada. Asterisco evita dormir. Diz que quando os olhos se fecham, o hospital abre os dele. Asterisco relatos de um espelho que não reflete em tempo real. Asterisco e então, mais abaixo, em uma folha grampeada. Data da última observação, há 5 dias. Elias prendeu a respiração. A caligrafia era a mesma. A mesma tinta azul desbotada. Como se aquele prontuário jamais tivesse sido arquivado, jamais tivesse sido deixado para trás. Como se continuasse sendo escrito. Sentiu um arrepio subir por sua espinha. Havia também desenhos rabiscados nas margens. Rostos sem olhos. Paredes com bocas abertas. Uma figura curvada saindo do teto, com membros alongados demais para um corpo humano. Cada nova página pesava mais em suas mãos, como se a história daquele paciente estivesse sendo absorvida pelos seus ossos. Como se, ao ler, estivesse abrindo espaço dentro de si para aquilo entrar. E então, a última folha, com letras trêmulas, como se tivessem sido escritas por uma mão enfraquecida. Asterisco, ele nunca dormiu. Ele esperou. Asterisco, e agora, ele se lembra. Asterisco, o monitor cardíaco apitou,
mais alto. Elias deu um passo para trás, assustado. O som do batimento continuava regular, mas havia um ruído por trás dele agora. Um som abafado, como uma segunda pulsação, mais grave, mais profunda. Como se outra coisa estivesse imitando um coração humano. Do teto, caiu uma gota. Escura, densa, e então outra. Ele olhou para cima, lentamente, e percebeu, pela primeira vez, que a grade de ventilação no teto estava úmida e aberta. O som gotejava do teto em um ritmo irregular. Grossas gotas escuras pingavam direto sobre o piso, formando um pequeno círculo de líquido viscoso ao lado da cama. Elias deu um passo para trás, mas o monitor cardíaco respondeu, os batimentos aceleraram. Taque, 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 taque. Como se a presença dele ali estimulasse alguma coisa. Como se o quarto respirasse com ele. A temperatura caiu repentinamente. O ar ficou mais denso, pesado, úmido, como se o oxigênio tivesse sido substituído por algo morto há muito tempo. Elias sentiu os pelos de seu braço se arrepiarem. Seu instinto gritava para sair, para fugir, mas seus pés pareciam presos ao chão, como se o quarto agora segurasse seu corpo com mãos invisíveis. E então, um som. Um suspiro, baixo, prolongado, vindo de algum ponto indefinido da sala. Elias virou-se rapidamente, o coração batendo alto demais em seus ouvidos para distinguir se ainda era o som do monitor ou o dele próprio. Nada. Mas então, os lençóis na cama se moveram. Como se alguém estivesse deitado ali o tempo todo, apenas quieto. O colchão afundou. Lentamente. A curvatura era inconfundível. Alguém estava sentando ali. Mas não havia ninguém. Nada visível. Ainda assim, o colchão continuava afundado, como se sustentasse o peso de um corpo de verdade. O monitor cardíaco acompanhava em tempo real, registrando batimentos precisos, mas não havia corpo. Não havia pele. Não havia rosto. Apenas presença. Elias sentiu um tremor nas pernas. Sua mente procurava por alguma explicação lógica. Alucinação? Exaustão? Estresse? Mas então ele ouviu um som dentro da parede. Arranhados. Como unhas compridas raspando concreto. Seguido por um movimento seco nos dutos de ventilação, logo acima de sua cabeça. Como se algo rastejasse lá dentro. Algo grande. Com garras. E fome. De repente, o monitor cardíaco emitiu um som mais agudo, parou de bater. E, no mesmo instante, todo o quarto foi tomado por um silêncio absoluto, opressor. O tipo de silêncio que parece engolir os sons ao redor. E foi nesse vácuo de ruído que a voz se fez ouvir. Baixa, quase íntima, sussurrada atrás dele, mas reverberando como se fosse pronunciada por mais de uma boca. Ele acordou, e está faminto. Elias virou-se de súbito. Mas não havia ninguém. Ainda assim, o espelho no canto do quarto, sujo, embaçado, coberto por manchas antigas, agora refletia duas silhuetas. Uma, a dele. A outra, uma figura parada logo atrás de si. Alta demais. Magra demais. Com um rosto borrado, como se o próprio espelho se recusasse a descrevê-lo. Ele não pensou. Correu. Saiu tropeçando pelo corredor esquecido da ala 6, com os sons distorcidos do monitor cardíaco voltando a ecoar atrás de si, cada vez mais alto, cada vez mais rápido. E à medida que corria, algo seguia. Não com passos, mas com intenção. O corredor da ala 6 parecia mais longo agora. Mais estreito. As paredes que antes estavam cobertas por azulejos brancos envelhecidos, agora estavam úmidas. Gotejavam. Como se o prédio respirasse pelas rachaduras. Elias corria, os passos ecoando descompassados, os sapatos escorregando levemente a cada curva. A iluminação, fraca e intermitente, oscilava como se lutasse para continuar existindo. As luzes não piscavam apenas, elas sofriam. A cada 10 metros, um estalo, um zunido. E depois, escuridão total por frações de segundo. E nessas breves frações, Elias via coisas. Corpos parados dentro dos quartos.
Silhuetas humanas viradas para a parede, imóveis, como se tivessem sido plantadas ali, vivas ou mortas, ele não sabia. Algumas pareciam sussurrar sem mover os lábios. Outras tinham os olhos abertos demais, refletindo a pouca luz como olhos de animais noturnos. Ele passou correndo por uma dessas portas entreabertas. E algo sussurrou: ainda é tempo de se entregar. Elias não olhou para trás. Seu instinto era puro terror. Como se, ao dar atenção àquilo, estivesse abrindo um convite. As portas começaram a bater sozinhas. Primeiro uma, depois duas, depois todas. Como se a ala estivesse se movimentando com vida própria, tentando fechar a saída, trancá-lo por dentro. E então, ele viu a porta. Aquela mesma por onde entrará, no início de tudo. A que dava acesso ao hospital principal. Elias correu até ela como quem vê um farol em meio a uma tempestade. Mas quando chegou, a porta não existia mais. No lugar, havia um espelho. Enorme. Sujo. Encaixado entre os batentes com perfeição impossível. Como se sempre tivesse sido ali. Elias ficou paralisado. O reflexo à sua frente mostrava o corredor atrás dele. Mostrava as luzes tremeluzentes, os quartos, as portas abertas, e ele mesmo. Mas havia um atraso. Seu reflexo não se movia junto. Estava parado, observando, com os olhos fixos nele, como se fosse uma versão dele, presa do outro lado. E quando finalmente o reflexo se mexeu, foi para sorrir. Um sorriso fino, longo demais. Elias recuou com o coração martelando o peito. O espelho estalou. Um risco se formou no vidro, como uma rachadura fina e viva, pulsando em direção ao chão. Ele cambaleou para trás. E caiu. O impacto com o piso foi a última coisa que sentiu. Antes que tudo escurecesse de vez. Elias acordou 3 dias depois, em uma maca improvisada no posto de saúde de um distrito vizinho. Não lembrava como tinha saído do hospital. Nem quem o encontrara. Suas roupas estavam rasgadas, o corpo coberto por arranhões e hematomas. Os médicos disseram que ele parecia ter atravessado o mato por quilômetros. Mas o hospital de São Raimundo ficava no centro da cidade, cercado apenas por ruas e concreto. Ele não soube explicar, nem tentou. Nos dias que se seguiram, não conseguiu mais voltar ao trabalho. Dizia ter pesadelos. Não conseguia ficar próximo de espelhos. Pedia para que tirassem relógios, celulares ou qualquer coisa que mostrasse o próprio reflexo. Os colegas achavam que ele estava quebrado. O hospital o dispensou. Oficialmente, por instabilidade emocional grave. Elias não protestou. Foi quando procurou o jornalista. O nome dele era Paulo Mendes. Repórter investigativo de um jornal local, especializado em matérias de lugares abandonados, lendas urbanas, histórias que ninguém mais queria publicar. A entrevista aconteceu num banco de praça, ao entardecer. Elias parecia mais velho do que era. Os olhos fundos, a fala hesitante, as mãos trêmulas. Contou toda a história. Sem firulas. Sem drama. Apenas, como quem precisava livrar-se daquilo. Paulo anotou tudo. Achou que fosse mais um delírio de alguém em surto. Mas havia algo na maneira como Elias contava. Algo consistente demais. Como se, mesmo que aquilo fosse um delírio, tivesse nascido de um evento real. O jornalista resolveu investigar. Voltou aos registros públicos do hospital municipal. Vasculhou mapas antigos, arquivos, plantas estruturais, e não havia nada chamado ala 6. Nenhuma menção ao quarto 609. Nenhum paciente chamado José Augusto. Era como se tudo tivesse sido apagado. Ou nunca tivesse existido. Mas então, Paulo fez algo que não costumava fazer. Foi até o próprio hospital. O prédio ainda estava de pé. Abandonado. Com placas de interdição, janelas seladas com tábuas, e um ar de espera, como se aquilo tudo estivesse hibernando. Ele entrou pelo porão dos fundos, onde, segundo antigos funcionários, ainda restavam armários de arquivos médicos deixados para trás. O porão cheirava a mofo,
poeira e remédio velho. Havia armários abertos, fichas espalhadas no chão, ratos mortos e jornais antigos. E então ele viu uma pasta caída, sozinha, no centro da sala. Em perfeitas condições. Nome do paciente: José Augusto Admissão. 1987 alta. Nunca Paulo engoliu seco. Abriu a pasta. Reconheceu a letra nas anotações. Rabiscos caóticos, páginas manchadas, desenhos infantis de corredores e camas cercadas por sombras. Mas o que mais o fez congelar foi a última página, recém-anexada. O papel era limpo. A tinta ainda fresca. Uma anotação digitada, com data atual, paciente ainda internado. Recebeu visita do enfermeiro Elias às 2h17. Contato estabelecido com sucesso. Na margem inferior, uma mancha circular, escura. Não era café. Parecia sangue seco. O Hospital São Ciro era pequeno. Esquecido entre morros e neblina, numa cidade onde o tempo parecia ter parado. Com seus corredores estreitos e janelas largas que deixavam o luar invadir, mantinha um silêncio pesado durante a madrugada, um silêncio que parecia observar. Tão pacato quanto o vilarejo ao redor. Mas nos últimos anos, algo estranho começou a crescer como uma infecção entre as paredes da ala cirúrgica. Pacientes recém-operados acordavam com cortes que não constavam em nenhum prontuário. Cortes precisos, profundos, clínicos. E o pior, alguns simplesmente desapareciam antes da primeira luz da manhã. A explicação oficial era sempre a mesma: erros de registro, fugas, confusões no sistema. Mas quem trabalhava ali à noite sabia que não era só isso. Sabia o que se escondia nas sombras dos corredores brancos. Sussurravam o nome com medo. Nunca em voz alta. Como se chamá-lo fosse dar a ele permissão para voltar. Doutor Navarro. Marina segurava o crachá com força enquanto atravessava os portões do Hospital São Ciro. O céu estava coberto de nuvens pesadas, e a brisa da noite tinha um cheiro úmido e metálico. Ela era nova na cidade, vinda de longe, e aquela vaga de plantonista noturna parecia perfeita para recomeçar. Mas logo no primeiro passo dentro da recepção, sentiu que havia algo errado. Os corredores estavam limpos. Impecavelmente limpos. As luzes fluorescentes lançavam um brilho esverdeado sobre o chão encerado, e o som de seus próprios passos parecia alto demais no silêncio. Tudo parecia estéril. Mas havia um cheiro estranho, familiar, químico, éter, forte, recentemente usado. Cirurgias? Aquela hora? Impossível. Os centros cirúrgicos estavam oficialmente desativados durante a madrugada. Curiosa e inquieta, Marina foi até o vestiário trocar de roupa. No canto da sala, entre armários metálicos amassados pelo tempo, algo chamou sua atenção. Uma porta enferrujada, com uma pequena plaquinha corroída pelo tempo. Doutora A. Navarro, cirurgia geral. Ela não conhecia esse nome no quadro de médicos ativos. Com o dedo, limpou a ferrugem da plaquinha. Por um instante, sentiu um calafrio subindo pela espinha. Quando comentou sobre o armário com o enfermeiro-chefe do plantão, ele não hesitou. Olhou diretamente nos olhos dela e disse, com a voz seca: "Não mexa nesse armário. E se escutar uma maca passando, não saia da sala." E então, sem esperar resposta, virou as costas e foi embora. Marina ficou parada por um momento. A sensação de estar sendo observada já havia começado. Eram 3h03 da manhã. Marina sentia as pálpebras pesadas, sentada sozinha na sala de descanso, lendo um relatório clínico mal datilografado. O silêncio era tão profundo que ouvia o zumbido das lâmpadas e o tic-tac ritmado do relógio de parede. Então, ouviu. Primeiro um ruído sutil, como metal raspando no chão. Depois, o som inconfundível de rodas de maca deslizando lentamente pelo corredor. Ela congelou. O monitor de sinais vitais na sala piscou uma única vez e ficou estático. Levantou-se devagar,
coração acelerado. As paredes pareciam mais estreitas, o ar mais denso. Marina abriu lentamente a porta e espiou o corredor. A luz estava fraca. Algumas lâmpadas do teto piscavam como se estivessem à beira de queimar. E então viu uma maca antiga, de ferro oxidado, coberta por lençóis muito brancos, deslizando sozinha pelo corredor deserto. As rodas pareciam mover-se em câmera lenta, sem ninguém empurrando. Ela não respirava. Apenas observava. Ao lado da maca, por um instante, a luz falhou completamente. No escuro intermitente, uma silhueta apareceu. Alto, magro, vestido com jaleco cirúrgico manchado, máscara no rosto, luvas, e na mão direita, um bisturi reluzente. Ele caminhava com passos silenciosos, sem olhar para Marina, como se seguisse um ritual repetido inúmeras vezes. Ela piscou. E ele sumiu. O corredor ficou vazio, exceto pela maca, agora parada, exatamente diante da porta onde ela estava. Marina não conseguiu dormir. A imagem do homem com o bisturi, o silêncio ao redor dele, a maneira como desapareceu, estava gravada em sua mente como uma cicatriz. Na noite seguinte, determinada a entender o que havia visto, desceu até o subsolo do hospital, onde ficavam os arquivos antigos. As paredes eram descascadas, o chão manchado de umidade. O ar ali tinha gosto de mofo e ferro. Com uma lanterna na mão, passou por estantes lotadas de fichas envelhecidas, caixas abertas e armários de aço quase enferrujados. Após minutos revirando nomes, achou algo. Uma pasta grossa, envolta por corda e lacrada com fita vermelha envelhecida. Na capa, em letras desbotadas, lia-se: Dr. A. Navarro, confidencial. Seus dedos tremeram ao abrir. Dentro, relatórios cirúrgicos datados das décadas de 60 e 70, escritos à mão com letra precisa e fria. Havia croquis anatômicos desenhados com cuidado, mas os corpos eram alterados. Alguns com órgãos duplicados. Outros com cortes que não seguiam nenhum protocolo médico conhecido. No final do dossiê, encontrou o relato de uma denúncia interna: cirurgias realizadas sem autorização. Alterações nos prontuários. Uso de anestesia mínima. Pacientes escolhidos pela condição de abandono. Então, o último documento, data 11 de junho de 1979, Dr. Navarro se trancou no centro cirúrgico com um paciente às 2h47. Após 3 horas sem contato, a equipe forçou a entrada. Não havia ninguém. A sala estava coberta de sangue. Partes humanas jogadas no chão. Na parede, um bisturi cravado com uma frase escrita abaixo, com o próprio sangue: A cirurgia continua. Marina recuou, o estômago revirando. A luz da lanterna piscou. E por um segundo, viu o reflexo de alguém atrás dela, parado entre as estantes. Virou-se depressa. Não havia ninguém. Mas uma das gavetas estava aberta. E sobre ela, um par de luvas cirúrgicas ensanguentadas. Na madrugada seguinte, Marina estava de plantão na enfermaria da ala B. A tempestade lá fora rugia, os trovões se misturando com o som do gerador do hospital funcionando de forma intermitente. Havia apenas um paciente sob seus cuidados. Um homem idoso, em recuperação de uma cirurgia abdominal. Dormia sob efeito de sedativos. Tudo parecia calmo. Até 3h07. Foi quando ouviu novamente o som familiar. A maca. As rodas arranhando o piso encerado, avançando lentamente pelo corredor. Ela prendeu a respiração. A maca parou. Exatamente do lado de fora do quarto. As luzes do quarto começaram a piscar, uma a uma, até se apagarem por completo. No breu, apenas a luz do monitor cardíaco tremeluzia, lançando um brilho esverdeado sobre a cama do paciente. Então, a maçaneta da porta começou a girar. Devagar, insistente. Ela correu, trancou a porta por dentro, e recuou, o coração disparado. Mas foi aí que ouviu um novo som. Vindo de dentro do quarto. Atrás dela. Como se uma bandeja cirúrgica estivesse sendo arrastada no chão. Virando-se com um sobressalto, viu a cama do paciente,
coberta de sangue. O lençol já estava encharcado. E o paciente, antes estável, estava com o peito aberto, como se uma cirurgia tivesse sido iniciada ali mesmo. Sem gritos. Sem anestesia. Ainda inconsciente. E atrás da cortina branca, iluminado apenas pela oscilação do monitor, ele estava lá. O Dr. Navarro. Alto, imponente, usando um jaleco antigo e uma máscara cirúrgica manchada. Seus olhos eram frios, secos, vazios. O bisturi em sua mão direita refletia a luz como uma lâmina viva. Ele ergueu os braços, como se estivesse se preparando para o próximo corte. Respirava fundo, lento, quase em êxtase. Marina ficou paralisada. Até o paciente soltar um leve gemido. Esse som pareceu quebrar o transe. Ela agarrou a cama com força e empurrou com todas as suas forças para fora do quarto, mesmo que algo, ou alguém, tentasse fechar a porta atrás dela. Com o corpo em choque e as mãos trêmulas, Marina empurrou a cama do paciente pelo corredor escuro. O monitor portátil ainda emitia bips fracos, como um metrônomo para o terror que o seguia. A cada passo, o som das rodas rangia como gritos abafados. E atrás deles, a maca também se movia. Não corria. Deslizava. Como se obedecesse a uma vontade própria. Seguia o rastro de sangue que escorria da cama. As portas dos quartos, antes fechadas, começaram a se abrir sozinhas conforme passavam. Uma a uma. Clac, clac, clac. Em cada sala, Marina vislumbrava horrores contidos. Corpos costurados como bonecos, com órgãos dispostos sobre mesas como se fossem instrumentos de estudo. Um homem com 2 cavidades torácicas, costurado como se possuísse 2 corações, ambos batendo fora de sincronia. Uma mulher com a boca costurada, mas os olhos arregalados, vivos, implorando por socorro mudo. Marina chorava, arfava, quase sem forças. Mas não parava. Passaram pelo antigo centro cirúrgico. A porta estava entreaberta. E por um segundo, ela olhou. Lá dentro, uma sala impecável. Estéril. Luzes fortes de foco sobre uma mesa cirúrgica central. E ele, Dr. Navarro, de costas, realizando algo em um corpo imóvel. Seus movimentos eram meticulosos. Dançavam entre o ritual e a técnica. Ele não se virou, mas parou, como se tivesse sentido que estava sendo observado. Marina recuou. Correu. Os corredores pareciam mais longos. O hospital, um labirinto sem fim. Até que, finalmente, viu a porta dos fundos. Correu com tudo o que restava em seu corpo. Ao atravessar a porta, o som da maca parou. Do lado de fora, a chuva caía forte. A adrenalina cessou. As pernas cederam. Marina desabou no chão molhado do estacionamento, ainda segurando o leito do paciente. E antes que tudo escurecesse, jurou ouvir o som de bisturis sendo lavados. Marina nunca mais voltou ao Hospital São Ciro. Mudou-se para longe. Longe da cidade, longe do cheiro de éter, longe das madrugadas. Mas o que viu naquela noite nunca a deixou. Ela denunciou o hospital. Anonimamente. As autoridades investigaram. Peritos andaram pelos corredores frios da ala cirúrgica. Vasculharam prontuários, fichas antigas, arquivos selados. Nada. Nenhum registro de Navarro além de uma menção em documentos datados dos anos 60, já desbotados pelo tempo. Mas encontraram uma coisa. No centro cirúrgico desativado, sobre uma bancada de aço impecavelmente limpa, repousava um bisturi antigo. No cabo de madeira escurecida, as iniciais AN gravadas à mão. Talvez deixado por algum médico aposentado, disseram. O caso foi arquivado. Hoje, o Hospital São Ciro ainda funciona. Recebe pacientes do vilarejo e de cidades próximas. Cirurgia simples. Rotina tranquila. Mas uma regra foi estabelecida, ainda que nunca oficializada. Ninguém mais trabalha na ala cirúrgica durante a madrugada. Médicos, enfermeiros e técnicos preferem plantões diurnos. E quem já ouviu a história sabe o porquê. Porque dizem que, à noite,
O Dr. Navarro ainda escolhe seus próprios pacientes. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!